Olá pessoal, tudo bem? Olá Pedro, tem gente entrando aí, né? Andréia, seja bem-vinda, tá? Estamos aguardando aí o pastor Dinardi entrar. Nós vamos fazer uma live nesse momento especial sobre educação de filhos, tá bom? Então quero te convidar para você ficar com a gente. Se você é pai, se você tem interesse no assunto, fica conosco. Daqui a pouquinho nós vamos começar esse nosso bate-papo, tá bom? O seu Wilson, opa, GFI entraram, deixa eu ver aqui. Aqui, visualizar. Deixa aí. Tiago Massari, Patrícia. Eita, e aí, tudo bem? Como é que você está, Olá, Dinarte? pastor. Tudo Hoje, jóia? hoje você não está naquele jardim bonito que você estava semana passada, meu? Não, eu estou aqui na Universidade da Família. A gente estava em reunião aqui com os diretores, seu Jorge. E acabou Ah, de tá. mandar um abraço para o senhor aí, o Jorge, viu? Eu falei com ele, ó, tem que sair da reunião para poder reunir com o pastor Fernando. Ele disse, mande um abraço meu para ele. Então, Legal, legal. estamos aqui em Obrigado. Manda. atividade, em trabalho, viu? É isso aí, né? Tem algumas coisas estão paradas, mas outras estão talvez andando mais do que andavam antes, né? Pastor, eu vou falar para o senhor uma coisa. Eu saí dessa reunião agora, nossa ali. Sabe quando você tem aquela sensação gostosa, sabe, de que é, a gente ora, fala que Deus está à frente de todas as coisas, a situação não está bonita mesmo, né? A gente não pode se fazer de cego, mas nada melhor do que a gente orar, confiar e deixar as coisas nas mãos daquele que pode todas as coisas, né? Eu É estou saindo verdade. muito consolado da reunião com o nosso presidente, com os meus colegas de trabalho, muito esperançoso quanto ao futuro do Ministério, do trabalho em favor das famílias. Saí dali consolado, abençoado agora. Foi muito legal. Ah, Eles continuam que lá, le- eu que tive que sair. É verdade. A gente está realmente vivendo um tempo bem especial. Nós tivemos ontem aqui na nossa igreja um tempo difícil para nós. Nós tivemos a perda de uma missionária, uma irmã Eu li. querida nossa, 20 anos que ela estava conosco, né? E o Senhor a levou no dia do aniversário dela, né? Que coisa. E, e para nós foi um dia difícil, apesar da gente, eu sempre digo que apesar da gente saber da eternidade, saber que ela está numa situação melhor que a gente, a separação sempre acaba causando dor para a gente, dificuldade, né? É verdade, é verdade. É, mas Mas, oi? ela encontrou lugar de descanso, né? Nós ainda Exatamente. continuamos na peleja, né? Assim Nós, que nós. ela está naquele local onde não há mais choro, não há mais dor, não há mais Ranger lágrimas, de né? dentes. Glória a É Deus. verdade. Amém. É isso mesmo. Mas que Essa é a legal. E a diferença. Norma tá bem? Tá bem, As pastor. Estamos bem em meninas? casa, a saúde, tudo tranquilo. É. Eu hoje estou realmente num momento assim de inspiração muito gostosa, né? Uhum. A gente poder todo dia à noite, antes de deitar, agradecer a Deus por morarmos num lugar tão seguro como a gente mora aqui em Pompeia, por a Legal. gente desfrutar desse cuidado de Deus por nós aqui, esses Uhum. sobressaltos das cidades grandes. Não é a doença, né? Mas todas aquelas coisas que a cidade grande traz consigo, nós não Uhum. sofremos aqui. E moramos perto o Uhum. suficiente para desfrutar dos benefícios da cidade grande quando necessário, né? Então, Legal, muito somos bom gratos a isso. Deus pela saúde, pela comunhão, pela provisão. Legal. Eu ontem até brinquei com ela, assim, amor, essa quarentena podia durar mais uns meses, tá tão bom poder ficar em casa, não Uhum. viajar, ficar aquele... A gente viaja uns 200 dias por ano, né? É Eu muita. sei, uma agenda bem lotada, né? Mas Legal. tá ótimo, eu sou feliz com aquilo que eu estou fazendo, graças a Deus. Legal. Se você está nos assistindo aí, aproveita, convida pessoas que você tem aí de amigos também para participar dessa live. Semana passada foi um tempo muito precioso. A princípio a gente tinha agendado somente uma, mas foi tão rico o nosso bate-papo É que verdade. eu me senti na obrigação de dar continuidade à nossa conversa, né? A gente começou e falou semana passada sobre vários temas, mas tiveram vários aqui que eu tinha elencado
E acho que de 8 tópicos aqui, a gente ficou em dois a gente conversou semana passada, né? Tão rico que foi nosso bate-papo. Mas eu queria Obrigado. continuar a nossa conversa. Para quem está nos vendo hoje pela primeira vez, Pastor Dinardi é o representante aqui no Brasil da GFI, do Growing Families International, um ministério na área de famílias, e ele especificamente cuida de todo o currículo que envolve paternidade aqui no Brasil. Não é isso, Dinardi? Exatamente, Né? exatamente. Não sei se você quer fazer mais um briefing aí do trabalho de vocês. Então, hoje, a gente trabalhando na área de paternidade bíblica, nós acompanhamos, ajudamos as famílias, temos material para oferecer desde a gravidez até a adolescência. Em um outro curso que me é muito caro, chama-se Como Proteger a Pureza de Seus Filhos. É um curso voltado para pais de crianças entre 3 e 10 anos de idade, para Uau, ensinar que sobre legal. sexualidade, o ambiente familiar, as influências, as histórias familiares, os tipos de conteúdo que você e seus filhos têm acesso, como você lida com as questões complexas que a criança faz aquelas perguntas, como nascem os bebês, por que o menino é diferente de menina. Então, a gente tem nesse curso, que é um curso só de 9 semanas, instruções lindíssimas, né? Eu Puxa, até que lembro legal. de uma experiência, um casal aqui de Lençóis Paulista, o Wilton e a Gabriele, eles fizeram o curso e eles hoje têm um filho com 9 anos, mas à época o menino tinha 6 ou 7. E eles foram explicar, porque o menino perguntou como é que nascem os bebês, né? Aham. E eles foram usar uma metáfora neutra para o menino pegar um lírio, comprar um lírio, explicar o pólenzinho cai aqui no centro da flor e tal, papapá, papapá. Quando eles deram toda a explicação, o filho deles olha para a mãe e diz assim: agora eu entendi. O que você entendeu, Nicolas? A parte homem da flor está em volta da parte mulher da flor. Por isso que o homem tem que proteger a mulher. Olha que Olha demais. o efeito colateral positivo do entendimento Olha da que legal. criança, da coisa ensinada na linguagem dela. Então, eu estou contando um exemplo simples, mas é um curso maravilhoso. Os pais nos dão retornos assim do encantamento que os filhos ficam. Tem uma outra propostazinha. Tem até um vídeo, pastor, acho que eu vou te mandar esse vídeo, que esse vídeo é Tá. super legal. Uma família aqui de Pompeia, o Fábio, ele e a esposa, a Cláudia, tem 4 filhos, e eles foram explicar sobre pecado, né? Por que a gente não pode admitir o pecado na vida da gente? Por que a gente não pode se envolver com coisas que não agradam a Deus? E a sugestão que a gente dá no curso, fazendo um spoiler aqui, né? É que você faça um bolo para os seus filhos, convidem seus filhos para comer o bolo, sirva o bolo, deixe eles darem a primeira dentada, pergunta se está gostoso, e diz para eles: a mamãe botou um ingrediente especial nesse bolo. E a Cláudia fez isso e disse: eu coloquei um pedacinho do cocô da Pupi. Pupi é a cachorrinha deles. Uau. Pastor, e ela gravando, filmando isso. O garoto... Aí o outro disse: você nos envenenou, você nos envenenou. A menininha, com os olhos assim arregalados para a mãe, sem acreditar que a mãe tinha colocado cocôzinho de cachorro no bolo. Aí saiu correndo para o banheiro, cuspiu fora, lavou a boca, e a mãe falou assim: a mamãe falou isso, mas não é verdade, a mamãe não colocou o cocô da Pupi. Mas do mesmo jeito que vocês não admitiriam nem um pedacinho do cocô da Pupi no bolo, vocês não podem admitir nenhuma sujeirinha no coração de vocês. Porque Uau. isso contamina o coração todinho. Vocês entenderam? Passado um tempo, eles gravaram o vídeo e perguntaram. Aí o garotinho falou assim: você mentiu para nós! Aí o pai falou assim: não, a mamãe não mentiu. A mamãe usou uma maneira de explicar para vocês por que vocês não podem dar lugar ao pecado. Aham. Explica para a gente agora. E as crianças entenderam e explicaram por que não pode admitir o pecado, porque senão suja o meu coraçãozinho todinho. Crianças pequenininhas. Então, Uhum. nesse curso, a gente vai dando esses ensinamentos, princípios bíblicos, princípios morais. Ele é fantástico, viu? Chama-se Como Proteger a Legal. Pureza de Seus Filhos. Então, Nossa, que legal. é por isso. Esse curso eu não conhecia. É Muito mesmo, pastor. olha. Ele é muito. Legal. Nesse tempo de briga, de ideologia de gênero, a gente sabe o que não quer.
Mas o Aham. problema é que a gente não sabe o que pôr no lugar daquilo que a gente não quer. A gente Isso. tem a noção do que é errado, mas a gente não tem tanta noção do que seria o certo a ensinar. Esse é um curso bíblico, com fundamentação bíblica. Nós fizemos nos cercamos de todos os cuidados nos grupos pilotos, com psicólogos, médicos, psicopedagogos, gente muito especializada. Rodei 5 grupos pilotos para a gente fazer toda a adequação dentro da nossa legislação brasileira. O curso está redondinho, redondinho. Muito bom, muito legal. Vou Tá falar sendo, com o Aristeu aí para a gente poder ver isso aí também. ele é jóia, muito bom trabalhar. Deixa eu aproveitar o gancho disso que você está falando. Você falou um pouquinho do Brasil, de adequar o Brasil, você falou da ideologia de gênero, tantas coisas, né? Uma das perguntas que eu tinha semana passada até para você era a seguinte: você que atua muito no Brasil, na sua opinião, quais são os grandes desafios da paternidade nos dias de hoje no Brasil? Quais são os grandes riscos e oportunidades que nós temos no Brasil nos dias de hoje, no que diz respeito à educação de filhos? Uhum. É, quando a gente olha a paternidade dentro da perspectiva da mudança de gerações, nós Uhum. vamos verificar 3 grandes diferenças, e isso é o meu pão de cada dia. Eu estou bem afiado com essas informações, eu tenho que estar lidando com isso diretamente. A primeira é o grau de educação, né, de formação acadêmica e de patamar financeiro dos pais de hoje, de diferença para a maioria dos nossos pais. Bem, eu e você temos pouquíssima diferença de idade, eu sou um pouco mais velho que você, Fernando. É, e todos É, nós. a gente é É bem novo verdade. ainda. É. Eu sou daquela década boa, da década de 60, né? É Eu isso sou no aí, início, no eu início da sou de, década de 60, eu né? sou de 64. Então, você é do ano da Revolução, eu sou do Do ano ano... do bicampeonato mundial. Eu sou de Ah, 62. legal. Então, quando a gente se refere aos nossos pais, a gente sempre começa assim. Os meus pais não tinham muita coisa, mas eles tinham. Ele era muito honesto. Meu pai era um homem muito correto nas coisas. Então, passou-se uma geração e os nossos filhos já não podem dizer que a gente era daqueles que não tinham muita coisa. Porque aqueles nossos pais que não tinham muita coisa, eles pelejaram muito para nos dar educação, Uhum, para que a gente pudesse ter uma perspectiva de vida melhor do que a deles. E eles foram uhum, bem-sucedidos nesse particular. Eles nos deram uhum, valores morais e nos deram educação. Bem, como a gente não passou por essa dificuldade, é aí que eu quero entrar no desafio da paternidade hoje. Os nossos filhos, que são os pais hoje, que têm uhum. crianças com 3, 4, 10 anos, né? Sim, Que quem tem 60 anos já tem que estar nessa fase de ter filhos, que estão tendo seus filhos. Não é? sim. Eles não têm isso para falar de nós. A vida, o Uhum, caminho já lhes foi mais suave. Então, o uhum, maior desafio dos pais hoje em passar para os filhos é o valor da conquista, uhum, o zelo pelas coisas que se tem, porque os nossos pais uhum. valorizavam toda e qualquer coisa que a gente tinha dentro de casa, É verdade, é porque verdade. lhes era muito custoso. O Uhum, desafio para os pais hoje, o primeiro que eu quero mencionar, é passar para os filhos o valor das coisas e as coisas de valor. Usando um uhum, clichê, né? É muito difícil para um menino de 10 anos hoje saber quanto custa as coisas. E uhum, saber exatamente quais são aquelas coisas que são efêmeras, descartáveis, e aquelas que não podem ser desprezadas, porque elas têm um preço não financeiro, mas um outro preço mais elevado. Não é? Então, uhum, esse é o primeiro desafio. Por quê? Porque eles fazem parte de uma geração diferente. uhum, Eu começava o ano letivo com um tênis e aquela conga tinha que durar até o fim do ano, porque só ia comprar outra uhum. conga no final do ano. Né? É isso mesmo. Eu nunca tive quichute, porque quichute era caro pra caramba. Né? Aham. Eu só usava Conga e Vulcabras 752. Né?
porque tinha dia que podia ir de tênis, de conga, E as, tinha o e resto as dos dias havaianas que na época não soltavam as tiras e nem davam cheiro, né? nem dava cheiro. E o garoto propaganda era o Chico Anísio, né? Não era a Gisele Bündchen, nem Não era, a, a Fernanda Lema, não era fazendo. customizado, nem nada disso. Não tinha top model fazendo propaganda de Havaiana. O segundo grande desafio é dar para os filhos um senso de identidade e destino. Uhum. Porque o senso de identidade e destino ele é construído a partir, e esse foi o tema da nossa live do GFI, terça-feira passada, o senso de identidade e destino ele é construído a partir do relacionamento familiar. Quanto mais forte for o relacionamento de uma família, maior senso de identidade e pertencimento tem essa criança. Por que que as crianças hoje têm essa coisa de não se sentirem pertencendo a coisa nenhuma? Porque esse Uhum. senso de pertencimento, ele brota de uma identidade familiar que nasce de um relacionamento familiar fortalecido. Então as crianças hoje não têm vínculo com nada. Elas têm vínculo com o celular delas, com o game Uhum. delas. Uhum. Elas não têm essa... os seus vínculos afetivos são muito superficiais e muito materialistas. Então, para mim, esse é um segundo tremendo desafio que os pais têm hoje, que é criar esse senso de identidade, de destino, de pertencimento. Eu sei de Uhum. que família sou, a minha família é assim, 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 nós cultivamos esses valores na nossa família, né? Eu uso como exemplo aqui a família Nishimura de Pompeia. O seu Sunji foi um imigrante japonês que veio do Japão com 20 e poucos anos de idade, com algumas mudas de roupa, uma Bíblia e US$ 100. Uhum. Mas uma coisa o seu Sunji já trouxe com ele, que não caberia em bagagem nenhuma. Ele trouxe uma cadeia de valores muito poderosa. E os Uhum. negócios dele foram sendo construídos em cima da cadeia de valores que ele cria. Uhum. E ele foi muito feliz porque ele conseguiu comunicar isso para os filhos e para os funcionários dele. Uhum. Então, você hoje chega dentro de Pompeia, né, e olha que eu sou apaixonado por Vitória, a cidade onde eu vim, mas morar em Pompeia é um privilégio, Uhum. porque a cidade tem uma cadeia de valores, a alegria de compartilhar, a generosidade, né? Essas coisas que estão incutidas é por causa de uma identidade muito poderosa, né? Uhum. Então, um dos valores da família Nishimura é o Bunpuku, é um neologismo criado pelo seu Nishimura, que significa alegria em compartilhar, felicidade em compartilhar. Então, Uhum. essa é uma coisa muito comum na família deles e que impregnou, de certa forma, a cidade toda, porque ela é beneficiada a partir dessa cultura. Então, esses são desafios. Não são desafios que são comuns, populares, mas o primeiro que eu mencionei, que é essa coisa do valor das coisas e as coisas de valor, saber o que realmente importa, o senso de identidade e destino. E o terceiro, que eu acho que é o maior desafio, é a manutenção da fé. Uhum. E eu uso sempre como referência o livro dos Juízes. Por que eu uso como referência o livro dos Juízes? Diz lá no capítulo 2 que depois da morte de Josué foi sepultado junto com ele toda aquela geração que Uhum. viu os feitos do Senhor. E a tragédia é que depois vem um versículo que diz assim: e levantou-se uma outra geração que não sabia quem era Deus nem o que Deus tinha feito. Exatamente. Ora, pastor, esses caras que não sabiam quem era Deus nem o que Deus tinha feito eram os filhos e netos daqueles que viram todas as coisas que Deus tinha feito. Uhum. Então, o problema do livro dos Juízes não é um problema de apostasia, é um problema de paternidade antes de ser apostasia. Uhum. Josué e a geração dele estavam tão ocupados em conquistar a terra que não conquistaram o coração de seus filhos e seus netos. Uhum. Eles avançaram tanto geograficamente e perderam o ambiente doméstico. E Uhum. aí a tragédia do livro do Juiz se repete geração após geração. Não é? Então, o que a gente vê hoje? E Deus os advertiu. Vocês tenham cuidado de quando entrar na terra, vocês não se esqueçam do Senhor, porque lá vocês vão encontrar cidades que vocês não edificaram, vinhais e olivais que vocês não plantaram, e é muito perigoso para quem vive na abundância esquecer quem é o provedor da abundância.
Uhum. A gente se deleitar na terra que mana leite e mel e nos esquecermos de quem nos levou até lá com mão forte, né? Uhum. Então, a manutenção da fé, para mim, dos três desafios, é o que tem consequências mais funestas se a gente não conseguir trabalhar isso. Porque a gente pode perder dinheiro, a gente pode perder qualquer coisa, mas quando perde a fé, a gente A fé. perdeu tudo. A gente perdeu Uhum. tudo. E o James Dobson, num dos seus livros, Educando Meninos, ele coloca, Educando Meninas, ele menciona uma carta que um pai mandou para ele, que a filhinha dele morreu, né? E foi uma dor terrível a morte da filhinha dele. Mas ele se recuperou da morte da filha. E as pessoas diziam, por que você não está sofrendo? Por que você não está chorando? E ele, na carta, ele escreve assim, eu consigo suportar todos os meus dias sem a presença da minha filha. Mas eu não suportaria passar um dia na eternidade sem a companhia dela. Uau. Uau. Então, pastor, eu acho que Uau, é isso esse mesmo. é o desafio É, dos desafios, a perspectiva da eternidade, né? eu queria aproveitar um gancho com isso, Dinardi. Eu até essa semana eu fiz uma live com o pastor Samuel lá de Araçatuba e a gente falava um pouquinho sobre família e ministério, né? Como Uhum, conciliar família e ministério. Ele já é a segunda geração, ele tem a terceira, a quarta geração já, toda a família dele envolvida na obra do Senhor. Isso é muito bonito. A gente vê a família Nishimura também, né? E, mas uma coisa que eu vejo nos dias de hoje, e eu até coloquei nessa conversa que eu tive, mas eu quero trazer isso à tona de novo, é que eu vejo, por exemplo, na geração de jovens, por exemplo, na igreja, é, são duas coisas, deixa eu pontuar. Duas coisas. Primeiro é assim, os jovens que ao começarem a sua vida familiar, começam a ter filhos, tal, elas fazem uma dissociação da vida ministerial, da vida no corpo de Cristo com os outros afazeres. Então, eu uhum, vejo muitos pais que têm seus filhos e começam a se envolver com seus filhos e começam gradualmente a se dissociar do corpo de Cristo, ou uhum, até participam do corpo de Cristo, mas como uma forma meio religiosa, lá ali para bater um exato. cartão, vamos dizer assim. Isso é uma coisa, Uhum, né? A outra coisa, o segundo ponto, é para aqueles que já têm os seus filhos crescidos. E é muito comum, às vezes, eu perguntar para alguém, falar assim, como é que estão teus filhos? Aí a pessoa me responde, estão bem, ele está bem empregado, foi promovido, tudo e tal. uhum, Mas ele está no Senhor? Não, sabe o que é, pastor? Ele não tá, não tá, ele se afastou, tal. Mas olha, ele está muito bem, né? Ele tá progredindo. Eu vejo nos dias de hoje os pais dando uma ênfase muito maior no sucesso profissional, acadêmico dos seus filhos, do que na preocupação disso que você falou, da eternidade, do reino de Deus, né? Então, os pais estão tranquilos se o filho tiver bem sucedido, com uma boa carreira, com uma boa uhum. trajetória profissional, ok, legal. Não importa se ele não está muito bem com Deus ou não, né? Então, eu É queria verdade. ouvir de você essas duas coisas, um comentário sobre essas duas coisas. Primeiro, sobre os jovens casais que acabam se distanciando quando têm filhos e essa questão de pais que olham para os seus filhos apenas sob essa perspectiva natural e secular e se esquecem do componente espiritual. Uhum. É, eu observo isso, viu, pastor? Eu estou morando aqui há 15 anos e eu vejo uma coisa em Pompeia que às vezes me é preocupante. Eu não sei se eu estou ficando velho, acho que eu estou ficando velho. Mas antigamente na igreja, quando um neném nascia, a gente não via a hora de levar o nosso neném na igreja para consagrar. Verdade. Parece que o resguardo aqui dura um ano. As Aham, pessoas somem da igreja. Somem da aham. igreja. E eu sempre brinco com isso. O sujeito, eu não sei se o senhor tem essa fragilidade na sua vida, o sujeito é corintiano, quando nasce o filho dele, o senhor tem essa fragilidade na sua vida, o senhor é corintiano? Lógico, toda pessoa assim,
sensata, tá? É corintiana. Tem essa fragilidade, né? Então tá Tem bom, né? essa fragilidade. O sujeito é corintiano, quando nasce o filhinho dele, com que roupa esse neném sai da maternidade? Ele vai lá e compra uma camisa do Corinthians, meia do Corinthians, luva do Corinthians, gorrinho do Corinthians e põe no molequinho para ele já sair do hospital, todo mundo sabendo que o filho é corintiano igual o pai. É Ele tira verdade. Ó. foto. Às vezes a gente vê uns mais doidinhos que levam o neném no estádio e põe lá no meio da Gaviões da Fiel, aquele É nenenzinho morando verdade. na Já vi. carteira 2 anos, né? Mas que nome tem isso, pastor? Isso se chama devoção. Uhum. Concorda comigo? Sim, Isso é é lógico. devoção. Ele não admite, em hipótese alguma, que um filho dele saia da maternidade vestindo outro manto que não seja do Timão. Até porque um Uhum. avô é palmeirense, como o Aristeu, né? Tadinho do Aristeu. O Tadinho. avô é palmeirense, o tio é São Paulino, e ele não admite que ninguém chegue na frente e interfira no filho dele. Ele vai ser corintiano, ele não vê outra possibilidade. Então, eu Aham. não vejo essa mesma devoção no que diz respeito às coisas espirituais. É Tá verdade. certo? Então, é uma questão do valor. Eu volto lá no ponto, é o valor. O que é valor para mim? Né? Se é valor para mim comprar a camisa do Corinthians, botar no meu filho, tudo bem, não estou dizendo que isso é nocivo. Eu estou dizendo que se você tem essa iniciativa, essa proatividade de fazer isso, imagine nas questões espirituais. Né? Imagine naquilo que você não quer que o seu filho perca de jeito nenhum. Então ele vai tirar foto, quando o garotinho crescer, ele vai dizer, você já nasceu corintiano. Né? Uhum. Por que não faz as mesmas coisas em relação às verdades espirituais? Meu filho, olha aqui, ó, quando você nasceu, a primeira roupa que o papai botou em você foi com o nome de Jesus. Porque foi Uhum. Jesus quem me deu você, e no dia que você saiu do hospital, eu queria que todo mundo soubesse de quem você é. Você vai Uhum. falando isso no ouvidinho do seu filho, ele vai entendendo essas verdades espirituais. Então, Uhum. para esses casais jovens, na verdade, eu não sei e não creio que eles estejam fazendo isso por qualquer é, motivação errada, mas é porque eles não têm o entendimento de que esse afastamento, essa progressão do recolhimento deles em casa e não na casa de Deus, nesse momento da vida dos filhos, tem consequências, desdobramentos futuros na vida de seus filhos. Porque você Verdade. só vai dar para o seu filho, e eu vou falar isso o mais pausadamente que eu puder, você só vai dar para o seu filho aquilo que você realmente considera como valioso. Você não vai investir na vida do seu filho naquilo que você não acredita ser importante para ele. E Uhum. aí entra o outro lado da pergunta. Por que os pais se gloriam tanto no progresso acadêmico dos filhos, no progresso profissional dos filhos? Porque isso para eles tem valor. E sabe quando Uhum. é que eles vão se dar conta de que eles não deram valor às questões espirituais? Quando, e aí eu não estou profetizando contra, né? Mas no momento de adversidade, quando não sobrar nada daquelas coisas que as pessoas se gloriavam, e esse é Uhum. um desses momentos, as Uhum. pessoas vão ver que não sobrou nada. Uhum. Porque não existe progresso material, progresso acadêmico, não existe conquista na vida que se autossustente fora da graça e da bênção de Deus. Uhum. Essas coisas foram feitas para ser efêmeras. Jesus falou, não ajuntem tesouros na terra, onde os ladrões minam e a ferrugem corrói, mas ajuntai tesouros no céu, porque lá não entra ladrão, lá não entra ferrugem. Então, eu tenho muito Opa, deu uma cortada aí. filhas que Deus me deu. Opa, Opa, tá tá, travando aqui. tá Ó, voltando. Voltou. voltou. Vamos lá. Eu tenho muito orgulho das filhas que Deus me deu. E agora, Helena já fez pós-graduação, já fez 2 cursos de nível superior. Mas sabe o que mais me encanta nas minhas filhas? É elas não perderem o foco de que pessoas são mais importantes do que as coisas. Uau, isso aí.
Elas não conseguem ver um vendedor de picolé passar na nossa rua sem comprar 5, 6, 10 picolé e botar no congelador por causa da compaixão, por Aham, causa da compaixão. aham. Uma vez, elas estão sempre procurando alguma coisa, alguma pessoa para ajudar. Sabe, pastor, isso é que me diz assim, puxa, eu e a Norma erramos em muitas coisas, mas a gente conseguiu passar para as nossas filhas algo que ladrão não rouba e que a ferrugem não corrói. Uau, é isso aí. Tá certo? É, eu, é, eu às vezes acho que tem muito crente que não acredita na vida eterna, porque se ele acreditasse na vida eterna, ele não ia ficar feliz ou não ia ficar em paz de não ver um filho dele salvo nos caminhos do Senhor, sem a possibilidade de passar a eternidade com esse filho, né? Eu nunca me esqueço É. quando uma história que eu sempre conto, né? Quando meu pai sofreu um derrame, ele estava internado no hospital e ele falou para mim, filho, eu acho que dessa vez eu vou morrer. E eu falei, pai, eu não sei se o senhor vai morrer, se o senhor não vai. Isso para mim não é o mais importante. Eu falei, o mais importante é saber se eu vou passar a eternidade com o senhor ou não, né? Se a gente vai passar a eternidade juntos. Isso para mim é a coisa mais importante. E aí eu comecei a falar de novo ali do plano da salvação para ele. Ele naquele dia entregou a vida dele para Jesus e poucos dias depois ele entrou em coma e veio a falecer. Mas eu sempre conto essa história porque ela foi muito marcante. Naquele momento Deus me colocou um, uma sensatez assim, né? Eu deixei de lado o emocional, não, pai, você não vai morrer, tal, tal. Falei, Aham. o mais importante não é isso. O mais importante é onde nós vamos passar a eternidade como família. Eu É quero verdade. muito desfrutar da vida com o Senhor, não só aqui nessa terra, mas em toda a eternidade, né? É, E a e o, mesma e a mesma ideia a gente deveria transpor para os filhos, e a maioria dos pais cristãos que eu conheço não tem essa preocupação no seu coração. o apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios 15. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esse mundo, pastor, ele usa um adjetivo pesadíssimo. Ele diz: nós somos os mais miseráveis Miseráveis. de Uhum, todos os homens. é verdade. Porque comparar o que Deus tem preparado, em Romanos diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, Uhum, nós não podemos minimizar a eternidade, não é do ponto de vista da sua duração, é minimizar a eternidade em comparação com qualquer prazer ou qualquer conquista terrena. O que uhum. Deus tem tesourado para nós na eternidade deveria nos levar a viver realmente com uma perspectiva muito menos uh, materialista, se é que eu posso usar isso, muito menos pragmática, de vivermos essa vida que a gente vive aqui com as pretensões da eternidade. Fazer dessa vida aqui, como Paulo fala em 1 Coríntios 3, né, o fundamento está posto, qual é Cristo, e cada um veja como edifica. Né? Aquele texto ali está falando do estilo de vida que cada um vive, porque vai chegar o dia que o fogo vai provar as obras e vai ter muito feno, muita palha, muita madeira, coisa que você gastou tanto tempo, tanta energia e que não vai sobreviver à eternidade, não é? Uhum, Então, uhum. eu acho que essa é uma urgência. A gente precisa voltar para essa coisa da vida piedosa, de verdade, valorizar as coisas que são importantes, sem desprezar, no entanto, o estudo, a vida profissional, até mesmo o ganho financeiro, É porque lógico, é tá lógico. certo? São Porque os importantes. bens, eles pertencem ao Senhor. Quando eu tenho a Uhum. perspectiva correta, o meu sucesso financeiro, o meu sucesso profissional, ele glorifica a Deus. Desde que eu tenha a Isso, perspectiva de que tudo que Deus me dá é para o avanço do reino dele. Né? A parábola exatamente. daquele homem rico nos ilustra muito bem, aquele que ganhou para si. Tens em depósito Uhum. muitos bens, né? Descansa, bebe e regala-te. Essa concentração de renda egoísta, essa concentração de renda que cega, né? E eu não estou falando da concentração de renda de bilionários, eu estou falando da concentração de renda de gente simples como nós,
que é rico Uhum. só para si mesmo, né? Então, sem uma perspectiva de usar quem é e o que tem para abençoar outras pessoas, somos nós, os pais, que temos que livrar os nossos filhos disso, dizendo para ele que ele tem que trabalhar muito, ganhar a vida, porque Deus quer usar isso para a glória dele, né? Eu acho que Legal. a gente tem alguns resgates a fazer na nossa. Aliás, deixe-me pontuar isso. Essa é uma questão de teologia também, viu, pastor? A Uhum. gente não se deu conta de como os últimos 40 anos da nossa fé cristã evangélica foi impregnada pelo pragmatismo, impregnada pelo secularismo e nos últimos 25 anos pela teologia da prosperidade. A teologia E da agora a prosperidade. teologia do coaching, mais moderno, mais recente. Exato. Então, esse tipo de influência, até teológica, ela é extremamente perniciosa. E o senhor quer ver uma ideia? Um conceito, eu estou acompanhando, a gente conversou sobre isso hoje. A maioria dos pregadores da teologia da prosperidade estão quebrados. Uhum. Preste atenção. Tem alguns deles pedindo para o governo perdoar a dívida. Tem Aham, alguns pedindo para o governo liberar empréstimo bancário. Para os da aham. teologia da prosperidade. E Sim, sem nenhum juízo de valor da pessoa, sim, mas é a crença dela que está equivocada. Nós somos da exatamente. teologia da mordomia. Tudo que eu tenho pertence a Deus e tudo que eu tenho é para a glória dele, não é para o meu benefício pessoal, é para que aquilo que eu tenho seja investido no reino dele, suprir as minhas necessidades e abençoar outros. Então a nossa Aham. teologia tem muito a ver com isso também. Eu me lembro que eu me converti há 30 anos atrás, eu peguei o finalzinho dessa época, onde se falava muito, se pregava muito sobre a eternidade, sobre a vida eterna, sobre Maranata, vem Jesus, né? Arrebatamento da E, igreja. eu peguei o finalzinho disso, mas aí foi entrando a teologia da prosperidade, aonde o mais importante não é a vida eterna, o mais importante é o aqui e agora, né? Então quase que não se Uhum. fala da eternidade, quase não se fala da vinda de Jesus, da eternidade, de nada disso. Ou seja, o importante é o viver o aqui e agora e pronto, né? E agora, como eu disse mais recentemente, a gente vê a teologia do coaching, né? Muitos pastores que se É. tornaram mais coachings do que pastores na realidade, né? Trazendo a mensagem de que você tem que ser feliz, você tem que ser feliz, Uhum. né? E a tua felicidade está concentrada no aqui e agora, naquilo que você vai ter, naquilo que você vai conquistar aqui e agora, né? É. E E a gente usa a palavra. Perdão. esquece dessa perspectiva de Paulo que fala assim, olha, eu sou feliz em toda e qualquer situação, né? Para Exato, mim até o morrer é lucro para mim, ele diz, né? exato. A gente esqueceu de uma doutrina bíblica chamada contentamento, né? Aham, aham, Contentamento é que nos traz paz no coração, não é a conta bancária, não é o meu exatamente. avanço. E o senhor sabe que essa teologia do coaching, ela é sobrinha neta de algumas outras influências humanísticas. O positivismo de Augusto Comte, tá Sim, certo? A sim, programação verdade. neurolinguística de Laí Ribeiro, que ele Uhum, depois saiu dessa e migrou para outra vertente. Então, uhum, essa teologia do coaching, ela tem fundamentos anteriores, só que agora o que, que aconteceu? O público evangélico passou a ser a bola da vez do aham, consumo de algumas filosofias humanistas. Até os políticos descobriram o poder do povo evangélico. Isso é um perigo sim, que a gente corre no dia de hoje, de transformar sim. nosso rebanho. E vou repetir aqui o que eu lhe falei semana passada. Por isso que eu sou muito seletivo quando eu uso algumas igrejas como referência para mim, quando eu falei da sua igreja, esse zelo que o senhor tem com a Uhum, pastora, né, esse cuidado de preservar o culto da igreja, desses ensinos, uhum, sabe, isso é muito salutar, viu, pastor? Porque no uhum. afã de agradar muitas pessoas, muitos pastores, infelizmente, queridos meus, perderam o senso crítico, né? Sim, Perderam o senso da razão teológica, da pureza das escrituras, estão deixando a escritura ser usada como pretexto
para justificar algumas coisas que não encontram respaldo na palavra de Deus. É bom que a gente esteja atento para isso e quem está de pé cuide para que não caia, né? O nosso cuidado que a gente tem que ter, né? Verdade. Dinar, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. A semana passada tinha me mandado algumas perguntas que eu acabei não te passando, né? É, uma delas é a seguinte: qual a melhor maneira de estimular a criança, adolescente e jovem a conseguir pensar acho que é por si mesmo aqui, com um bom discernimento à luz da palavra? Como estimulá-los a terem boas decisões no momento, quando eles terão de fazê-las por si só, né? Até que ponto, né? Tudo isso faz parte de uma mesma pergunta. Até que ponto nós devemos permitir que eles tenham a liberdade de escolha, né? Então, Uhum. em suma, pelo que eu entendi, a pergunta dessa pessoa é qual é o limite entre deixar nossos filhos escolherem e não escolherem? E como prepará-los para os momentos onde eles vão ter que fazer as escolhas dele, que a vida vai impor mesmo, Vai eles a impor. fazer, para eles fazerem boas escolhas. Ok. Bem, o processo deveria começar lá atrás, né? Quando a gente Uhum. começa a ter essa preocupação na adolescência ou na pré-adolescência, a gente já perdeu 10 preciosos anos. Uau. Na educação de filhos, a gente ensina o seguinte: as crianças pequenas, elas não têm três coisas. Elas não têm idade, sabedoria nem experiência de vida. Para isso, Deus deu a elas pessoas chamadas pais. Porque na ausência da idade, da experiência de vida e da sabedoria, os pais deveriam ter. Por isso que é uma Uhum. tragédia quando uma menina de 12, 13 anos engravida e vira mãe. Uhum. Ela não está preparada para ser mãe porque lhe faltam essas coisas também, tá certo? Agora, se a criança não tem nem idade, nem experiência, nem sabedoria, quem tem são os pais então auxiliam os filhos nas escolhas e os pais auxiliam os filhos nas tomadas de decisão até que a criança, naquelas áreas, vá adquirindo sabedoria e experiência para decidir por si só. Então, esse é um processo bem gradativo, bem lento, ao longo dos primeiros anos de vida. Se você faz esse caminho, você vai liberando o seu filho pouco a pouco para tomar decisões. É por isso que a gente usa a figura do funil. O que é o funil? Quanto menor a criança, menos liberdade de escolha. Aí na Edificando em Ah, Cristo, é bem capaz de domingo de manhã aparecer um menininho com a roupa do Homem-Aranha. Não aparece não, de vez em quando, as criaturinhas? Com a aparece, roupa do... Parece. aparece. O senhor sabe de quem que essas pessoas, essas crianças são filhos? Daquela mãe, daquele pai doidinho que abre o guarda-roupa e diz assim: filho, com que roupa você quer ir na igreja? Aí a criança escolhe a roupa do Homem-Aranha. Ou seja, é liberdade demais para uma criança que tem sabedoria de menos. Uhum. Tá certo? Então, os pais devem graduar essa liberdade de escolha a partir da idade. Quanto menor a idade, menos liberdade. E aí você vai orientando de acordo com os padrões, com aquilo que é valor para a família, a fazer essas escolhas. Se você deixa o seu filho comer qualquer coisa na hora do almoço, porque ele não quer comer verdura, não quer comer legume, não quer comer qualquer coisa. Você chega lá, é outro pai doidinho, outra mãe doidinha, chega com a criança de 5 anos no self-service e pergunta para ele o que ele quer comer. Qualquer um vai saber que a criança vai querer batata frita, tá Uhum. certo? Porque ela ainda não está na idade de escolher a refeição dela, né? E à medida que ela vai aprendendo, você diz: olha, mamãe vai botar o feijão, o arroz, escolhe uma coisa que você queira. Aí ela vai escolher a batata frita. À medida que os filhos vão crescendo e que a gente foi incutindo neles esses princípios, esses valores, como no funil, a gente vai abrindo e dando liberdade para eles tomarem decisões. E aí os pais vão orientando até que chegue na adolescência. E aí acontece o seguinte, pastor: os pais invertem o funil e deixam a criança pequena fazer o que quer. E quando ela chega na pré-adolescência e adolescência, os pais veem que ela não está fazendo escolha sábia e quer apertar. Aí E diz: aí o não filho dá. está rebelde. Não, seu Uhum. filho não está rebelde, você inverteu o funil. Aham. Então, se a gente quer Muito bom. ensinar os nossos filhos a fazer escolhas sábias na pré-adolescência, na adolescência, a gente começa delimitando o nível de escolha deles e vai abrindo à medida que eles vão crescendo e adquirindo experiência de vida e sabedoria.
Se você foi um pai que abriu o funil quando ele era criança e agora quer estreitar, vou lhe dar alguns caminhos para você corrigir isso. Primeiro de tudo, arrependimento. Arrependa-se diante de Deus porque você fez errado mesmo sem saber. Você não tem essa culpa, mas você tem a responsabilidade de dizer: Deus, me perdoa, eu não sabia que era assim que eu tinha que ter feito. Segunda coisa, depois do arrependimento, chegue para o seu filho numa conversa muito honesta e diga para ele: nossa, papai e mamãe descobriram uma coisa, nós erramos muito com você na sua infância. Sabe qual é a primeira coisa que o filho vai falar? Ele vai dizer: demorou, hein? Porque todos os filhos sabem que os pais estão vacilando. Por isso que a criança busca o caminho dela, a alternativa dela. Porque ela não sente segurança no pai, ele não sente segurança na mãe. Por isso que ele se rebela e vai buscar o caminho dele. Porque se ele sentir segurança, ele ia ouvir o conselho, ele ia ouvir a orientação. Uma vez que você se arrependeu, pediu perdão ao seu filho, peça a ele a chance de começar de novo. Pastor Fernando, é impressionante, mas eu tenho visto inúmeras e inúmeras vezes que esse milagre de Malaquias 4:6 tem acontecido. O pai se converte ao filho e depois o filho se converte ao pai. Verdade. Não é esperar que o seu filho venha até você pedir perdão. Não é esperar que o seu filho venha até você dizer: papai, está dando tudo errado. Não. Converta-se primeiro ao seu filho e depois o seu filho vai se converter a você. Então, ajudar os filhos a escolher sabiamente começa na infância. Se a gente não fez o caminho correto, é o caminho de todo pecador: arrependimento, pedido de perdão e chance para começar de novo. E é isso que a gente tem visto em dezenas e dezenas de famílias, né? Tentando ser simplista, porque o tempo não permite ser mais longo, mas esse seria um bom caminho, né? Legal, Dinardi, muito bom. Essa ilustração do funil é muito apropriada, né? Realmente, a gente vê pais que estão invertendo isso, né? Acabam dando uma liberdade. Ah, não, mas ele queria ir. Eu já vi muito pai falar: ah, mas ele queria. Ah, eu dei porque ele queria, eu fiz porque ele queria, né? Eu deixei E para ele ele não... descobrir por ele mesmo que é ruim. Então, assim, não tem. Tem coisas que ele não precisa descobrir que são ruins, né? Você Não, já sabe que são ruins e você pode poupá-lo de coisas, de sofrimentos, né? exato. E eu vejo muito realmente essa troca nos dias de hoje. Mas uma coisa legal que você falou também é com relação a essa questão, né? Que tinha até a ver com uma pergunta que eu deixei aqui da semana passada, que era: ah, e quando eu errei, tem como consertar, né? É exatamente isso. Eu sei que nós pais vamos errar, não existe pais perfeitos, a gente vai Não. errar. Eu sempre conto algumas histórias, mas tem uma particular que eu fiz uma vez com a minha filha, que eu não entendi o momento que ela estava vivendo, ela era pequena, eu feri ela, né? E eu me lembro que eu estava indo para o meu quarto, o Espírito Santo me incomodou e falou: vai lá, você machucou ela, volta, pede perdão. E eu voltei, sentei perto na cama dela, falei: filha, papai errou com você, não devia ter feito isso, perdoa, papai. Os olhinhos dela encheram de lágrimas, assim, né? E ela Exatamente. falou: perdoa, papai. Eu falei: então tá bom, né? A gente orou ali e e sempre que a gente for, porque se a gente tem o Espírito Santo dentro de nós, a Bíblia diz que é Ele que nos ensina, que nos convence do pecado, dos nossos Exatamente. erros, né? Então, não é possível nós sermos cristãos e não termos esse senso de que nós erramos. E se nós erramos, o Espírito Santo está nos mostrando isso para que a gente possa realmente se arrepender, pedir perdão e consertar. Filho, eu errei, eu fiz isso errado com você, mas a partir de agora nós queremos caminhar assim, né? E isso é muito importante. Agora, também chega uma fase, Dinardi, que aí, às vezes, foge aí os filhos, às vezes, entram numa fase adulta e tudo, que, às vezes, a única coisa que nos resta nesse momento também aí é dobrar o joelho e crer na Exatamente. soberania de Deus, crer naquilo que foi semeado no coração dos nossos filhos, crer que a semente está lá e que no momento certo vai germinar, né? E então eu vejo muitos pais também que às vezes tomam sobre si uma culpa que
não tem, você às vezes deu o que você podia dar, você fez o que você podia, que você sabia fazer, às vezes até fruto da tua ignorância de tantas coisas, e que agora resta contar com a intervenção, com a graça, com o Exatamente. favor de Deus. Meu pastor, é exatamente essa a questão. Uhum, Deus criou a todos nós com livre-arbítrio. Se tem uma uhum, das coisas que me encanta no processo da relação de Deus conosco, é essa leveza com que Deus lida com as nossas burradas, uhum, sabe? É, Deus diz, não, rapaz, você vai fazer... Mas ele nos deixa aí, porque Deus não vai ferir o princípio que ele mesmo criou. Nós não somos autômatos, nós não somos robôs. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e ele nos deu a capacidade de escolhermos. Eu tenho repetido essa frase que o senhor disse aí para muitos pais. Confie naquilo que você semeou. uhum, Certifique-se daquilo que você semeou. Se uhum. você se certificar de que você semeou a coisa certa, confie em Deus. Eu conto sempre uma história que a minha mulher é mineira. Você ouviu ontem lá em casa que a gente tem planta pra caramba. O senhor não sabe que depois daquilo ali a gente já plantou mais 3, né? Comprei uns Uhum. vasos, tal, melhoramos as plantinhas lá em casa. A gente ama. E mais uma vez a gente morava ainda em Vila Velha, a Norma fez um canteirinho de salsa. Então ela preparou a terra, botou a salsa. E cadê que a salsa nascia, pastor? Não nasceu. Ela esperou, 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 até que ela desistiu. Um dia ela se invocou, foi lá, revolveu a terra, plantou outra coisa. Sabe o que nasceu? Salsa. Porque a semente tinha ficado funda demais e não A brotou, semente estava lá. porque, Uhum, porque o calor do sol não chegou nela para criar a uhum. temperatura na profundidade que fizesse o germe da semente brotar. Ela falou assim, Que agora lindo. está dando salsa. Então, querido, está plantado lá no coração do seu filho. Às vezes ele precisa passar pelo fogo. A coisa Uhum, precisa esquentar para o lado dele para a uhum, semente brotar, né? A gente só não tem que ficar lá revolvendo a terra, fazendo futucando, 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 porque tem pai que gosta de futucar. Menino, pelo amor de Deus, olha o que eu te ensinei a vida inteira e tal, tal, tal. Isso entra no ouvido do filho por um lado e sai pelo outro. Confie no que você semeou. É o livro do juiz, vou voltar lá, né? E Deus levantou um juiz que os libertou da mão dos seus espoliadores. Eu uhum. sempre ensino, se o seu filho está no descaminho, ore, porque Deus tem juízes no caminho do seu filho. Deus pode levantar alguém. Uau, A que gente não ouve esses legal. testemunhos de um filho estar no carnaval, um filho estar na boate, a pessoa chegar para mim, o que, é que você está fazendo aqui? Você não pertence aqui, não. Eu conheci Uhum, um pastor numa cidade do sul de Minas, desviado quando era jovem, adolescente, e um dia ele estava numa área perigosa, né? Eu não quero entrar em detalhes da vida dele, e passou uma mulher perto dele e falou assim, menino, você não devia estar aqui. Você sabe que tem gente orando pela sua vida agora, você só não morreu ainda porque tem gente orando por você. E ele estava no meio de uma galera. Aquela mulher foi uhum, direto nele. Então Deus tem juízes que ele pode uhum, levantar no meio do caminho dos nossos filhos para socorrer, para livrar, para repreender os nossos filhos e fazê-los uhum. voltar para o caminho do juízo. Se a gente não crê nisso, pastor, nós não vamos conseguir nem dormir quando os filhos da gente saírem de casa. Né? É A gente verdade, precisa é crer verdade. nisso. Né? É lindo, lindo, muito bacana isso. Eu me lembro de um livro que eu li, Confissões de Santo Agostinho, lá de Agostinho, né, que foi um dos pais da igreja, Da igreja. um dos maiores teólogos, né, da história do cristianismo, né, e que se converteu depois de muitos anos, depois de muita dor de cabeça, depois de muita cabeçada. Ele levou uma vida Uhum. extremamente conturbada, mas ele fala no livro dele que foi a oração da sua mãe, né? E que ele teve a oportunidade, que a mãe dele teve a oportunidade de vê-lo se rendendo aos pés de Jesus, né? É E se verdade. tornando um grande homem de Deus, né? A gente vê casos como o do Franklin Graham, né? Que um filho de um dos maiores pastores, né? Dos tempos modernos, né? Que teve um tempo também afastado, mas que
a oração dos pais ali acabou trazendo ele de volta, né? Então a gente precisa crer nesse poder quando todas as ferramentas que a gente tem não são mais eficazes. Deus nos deu uma que é extremamente eficaz, que é dobrar o nosso joelho, clamar pela vida dos nossos filhos e crer na intervenção sobrenatural dele. É verdade. Eu conheço um pastor lá da Carolina do Sul, Greg Surratt, da Seacoast Church. E eu ouvi o testemunho dele em 2013, na reunião nossa no Congresso de Educação de Filhos. E ele disse o seguinte: eu venho de uma família de criminosos. Uhum. Coisa de louco o testemunho. A minha família era de Uau. gente violenta, de gente que era mal falada, isso, aquilo, outro, até que a minha avó se converteu. Uhum. E da conversão da minha avó para frente, essa maldição foi quebrada na nossa família. Aí ele foi falando da quantidade de pastores, de ministros e tal. Uau. Lembra de Raabe, pastor? Sim, fio sim. de escarlate vermelho pendurado na janela. Verdade. Aleluia. Né? Pendura o fio de escarlate. Pendura o fio de escarlate. O fio de escarlate para nós é o sangue de Cristo. Jesus. Não é? Coloca o sangue de Jesus entre a história pregressa da sua família e a sua descendência. E você vai ver que da sua descendência Deus vai levantar gente poderosa, porque da descendência de Raabe veio o nosso Salvador. Amém. Não é? Amém. Então, nós que somos pais, que temos filhos que podem fazer escolhas erradas, nós temos que lembrar de Raabe e pendurar o fio escarlate na janela, orar Amém. Por eles, porque Deus vai fazer a obra na vida dos nossos filhos. Amém. Eu sempre, quando eu prego, acho que eu preguei aí na sua igreja, filho presente de Deus ou presente de grego. Eu preguei na sua igreja essa mensagem, que eu falei sobre o filho criminoso, o filho doidinho. Não, falei não. Falou sim. Falei, falou, né? Falou. Então, falou num culto que a gente fez para pais de adolescentes. Que eu me lembro que você falou do filho doidinho. Do filho doidinho. Então, a gente que tem filhos, a gente precisa lembrar da história de José, né? Jacó já estava dando José por morto. Né? Mas um dia a notícia chegou dizendo: teu filho vive e é o governador do Egito. E na hora que a notícia chega, Jacó, na sua velhice, dá um brado e diz: basta. Né? Tanto já pensou quantos anos de sofrimento, de amargura, de luto? Aquele basta não era para de falar, aquele basta é basta de sofrimento. Né? O meu filho José está vivo. Então, todos nós um dia vamos ter o dia do nosso basta. Né? Amém. Das más notícias acabarem, chegar as boas novas. Boas novas. Dinardi, que pena que o tempo está acabando. Minha vontade é ficar aqui proseando aí com você um tempão, né? Tá? Mas eu queria te agradecer, Dinardi, mais uma vez, por separar esse tempo aí para estar conosco. Foi muito bom mesmo, né? Quem está nos assistindo, essa live vai ficar salva no Stories da igreja e depois no nosso canal do YouTube também, tá? Dinardi, muito obrigado. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que o Senhor abençoe a vida de cada pai que está nos assistindo também, para que eles possam, Senhor, ser cheios da graça, do discernimento, do teu favor sobre a vida deles, para educarem seus filhos nos seus caminhos. Amém. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Dinardi. Alguém perguntou sobre o fio de escarlate, está no livro de Josué, na tomada de Jericó. E aí eu quero só fazer uma propagandinha. Eu coloquei no YouTube hoje a minha mensagem do Dia das Mães. Então, é uma mensagem de 2 minutos. Quem quiser assistir a mensagem que eu gravei para o Dia das Mães, está lá no nosso canal do YouTube, GFI Brasil. Legal, hein? É só entrar lá no canal, é o primeiro vídeo que está lá, é a mensagem do Dia das Mães para as irmãs que estão nos assistindo. Passa para frente para o pessoal poder assistir, tá bom? Puxa, que legal. Vamos ver lá, tá? Dinardi, um abraço para a Norma, viu? Deus te abençoe, para as filhas, tudo. E a gente vai se falando, viu? Muito obrigado, viu? Vamos reeditar, a gente vai conversando toda vez que o senhor quiser. Tá legal, pastor? Deus te abençoe. Um grande abraço. Prazer meu, amém. Obrigado. Tchau, tchau.